Uma das coisas que mais marca assim, a minha história de dificuldade foi um dia, eu trabalhava no tribunal como porteiro, né? E já era assim por volta de umas 3 horas da tarde e naquela ocasião eu ainda não tinha almoçado, até então. Eu não tinha dinheiro para comprar outra coisa e eu comecei a sentir muita fome naquele dia, né? Eu já nem conseguia estudar mais, porque a minha apostila ficava ali do lado. E eu falei, meu Deus, o que eu vou comer? Até agora eu não comi nada. De repente eu comecei a chorar. Aí eu saí da recepção do tribunal e fui lá para o fundo. E ali eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos chorando de fome. Foi quando meu supervisor passou por mim, né? E falou assim, ei rapaz, o que tá fazendo aí? Aí eu disse para ele, não, vim descansar aqui um pouquinho. Ele falou, volta para a recepção lá, para a portaria. A portaria não pode ficar sozinho não. Aí eu enxuguei minhas lágrimas, né? E tentei me alegrar um pouco. E voltei rapidamente para o meu posto. Mas eu acho que foi o momento mais difícil para mim, de tudo que eu tenho hoje, foi esse. Eu chorar de fome. Porque naquela ocasião eu não tinha o que comer, né? Isso me marcou muito. Então assim, mas desistir nunca. Ao mesmo tempo que eu sofria daquele tanto, parece que mais portas se abriam para eu vencer na vida, né? Eu ganhei bolsa na melhor escola de Vitória, que é o Darwin, né? Onde a mensalidade era caríssima, eles me deram uma bolsa de 100%. Então, eu tive um preparo muito bom. Aqui em Guaraí, eu lembro que o professor Jefferson Paladin também me deu uma bolsa no curso de inglês. E o curso que às vezes era para durar 2 anos, 3 anos, eu fiz, eu acho que ele em menos de 1 ano, todas as apostilas, né? A tia Nelita também me deu uma bolsa de estudo no executivo. Então, graças a Deus, eu sempre encontrei pessoas que pudessem me ajudar ao mesmo tempo, né? Então, todo mundo enfrenta dificuldade, né? Mas, assim, desistir mesmo nunca passou pela minha cabeça. Hoje as pessoas, às vezes, perguntam para mim, mas como que um porteiro, né, um ex-porteiro, hoje médico, eu disse, eu, na verdade, sou um fruto, o resultado de várias pessoas que acreditaram e depositaram em mim essa confiança, como a dona Esther, o Dr. Paulo Copolilo, a dona Maria Neusita, que me acolheu, e tantas outras pessoas. E o meu pai e a minha mãe, que sempre estiveram lado a lado, me incentivando o tempo todo. E passou muita dificuldade, mas não foi fácil, mas conseguiu. Mas ele sempre foi muito sonhador, ele não é só sonhador, ele correu, né, atrás dos sonhos e conseguiu. É um grande vencedor, é um campeão. Quando o Dr. Alan chegou para atender na empresa que eu estava estagiando, e ele chegou bem simples, de bicicleta, com a sombrinha e a mochilinha nas costas. Foi até engraçado que eu achei que ele ia fazer um exame para entrar na empresa. Aí depois que eu questionado, né, e ele me disse que estava ali para trabalhar na empresa, né, mas como médico, para atender os colaboradores. As pessoas até a gente escutava os rumorezinhos assim, esse doutor não deve ser bom não, porque não tem um carro para andar, é recém-formado, foi uma luta muito grande lá, e o objetivo dele era dar conforto para a mãe dele, em primeiro lugar, né, e as pessoas não sabiam, confundia isso. Minha mãe, ela vendia Natura, ela era vendedora de cosmético, ainda é até hoje, né? Mas foi assim que ela formou um filho médico, acreditando no potencial dela e do meu. Então, quando eu cheguei para Guaraí, a primeira coisa que eu fiz não foi comprar um belo de um carro. A primeira coisa que eu fiz foi querer dar um bom lar, uma boa casa para minha mãe. Nessa ocasião, durante esse tempo, eu fiquei 1 ano andando de bicicleta. Eu ia para o hospital de bicicleta, sabe? E muitas pessoas não acreditavam no meu potencial como médico. Já ouvi muita gente falar assim, esse médico talvez não seja bom, porque nem carro ele tem. Mas é como eu falo, a capacidade de um homem está daqui para cima, né? Você tem que olhar para uma pessoa e ver o que ela tem de conteúdo. Qual é a massa cinzenta que existe dentro desse ser humano. O valor dele não está no estereótipo, está na essência, está dentro do coração, está na humildade. Depois de alguns anos na empresa que ele chegou para atender, ele teve a oportunidade de comprar essa empresa. E ele me convidou para ser sócia
dessa empresa, que hoje eu tenho um grande orgulho de fazer parte, a Bem-Estar, que foi o segundo presente que Deus me deu, que é uma empresa familiar. O mais bonito disso tudo, o que eu acho no Dr. Alan, é a questão do temor a Deus, que nem a ciência conseguiu ocultar isso nele. É o médico que termina a jornada de trabalho e fala, vamos agradecer a Deus pelo dia de trabalho. Para mim, assim, é um filho que eu não tenho nada a reclamar. Ele é muito carinhoso, respeito. Ele respeita todo mundo, pode ser criança, pode ser adulto, um senhor ou a senhora, qualquer pessoa para ele trata com muito carinho, com muito respeito. É muito humilde, todo mundo para ele é igual. Uma mensagem final que eu deixo para quem quer vencer, não desistir do sonho, né, no primeiro obstáculo, no primeiro imprevisto, acreditar em si mesmo, ter fé em Deus, mas acima de tudo, saber que a vida é uma só. Se você não fizer algo nessa vida, enquanto você tem saúde, enquanto os seus joelhos e os seus olhos contribuem nisso, vai ficar difícil. Às vezes as pessoas perguntam assim, Dr. Alan, qual é o segredo? Não tem segredo. Existem coisas que têm que ser pautada e executada. Como, por exemplo, determinação, não perder o tempo e ir em frente. Então eu sempre tive muita disciplina, né? Porque eu sempre soube onde eu queria chegar. E como os vestibulares de medicina são muito concorridos, então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que correr contra o tempo, né? Eu tinha que aproveitar o máximo do tempo possível para eu poder alcançar ou me igualar, né? Para poder concorrer. E foi assim que eu cheguei onde eu cheguei.